Maria Araújo está dizendo, pensando aqui se consigo fazer esse parágrafo, que é difícil mesmo. Sim, queridos, a gente está propondo esse exercício para vocês justamente praticarem, deixar claro para pessoas que não conhecem nem você, nem a sua obra, do que raios você escreveu para interessar a pessoa a eventualmente comprar. A nossa vontade aqui é que vocês sejam super bem-sucedidos e vendam um monte de livros. Eis a razão desse exercício, tá? O exercício de você escrever em uma frase, você conseguir transmitir toda a sua obra, você vê, para você, dentro da sua cabeça, dentro da cabeça de todos vocês, eu imagino que a história esteja muito clara. Tudo que está acontecendo, tudo. Só que vocês vejam, a gente nunca ouviu falar no seu livro, nunca leu absolutamente nada, e você precisa vender o seu livro para a gente. Então, assim, você tem que condensar tudo isso em um parágrafo. Se você não consegue condensar tudo isso em um parágrafo, você não vai conseguir vender. Porque, você viu, aquilo que estava extremamente claro na cabeça de vocês, na hora de vocês passarem para o papel, ficou confuso. Tá claro, Um jovem estudante de direito em São Paulo protesta contra o governo de Getúlio Vargas e é enviado para lutar na Segunda Guerra Mundial na Itália, como castigo. Talvez ele não retorne. Aí já tá, Valéria já tá chegando mais num formato interessante. Eu gostei, porque aqui eu achei tudo. Aqui eu consegui fazer a história na minha cabeça. Isso, então a gente tem a época, a gente tem o protagonista, estudante de direito que protesta, ótimo, então já começa a ter uma vaga ideia aqui, e olha, por um problema político, né, um desafeto político é despachado para a guerra. A gente só não sabe, assim, se ele é um bom soldado ou não, né? Qual é o nível desse conflito? Mas está interessante, aí sim. Tá dado. Ela chegou, ela foi bem longe, tá? Foi bem. Sim. Gostei. Então, é para isso aqui. Então, veja, gente, como ela disse, a época, o tipo de pessoa e o conflito, qual o potencial dela interessar? A Valéria Leme, com a história dela, ela pode interessar as pessoas que estudam direito, né, estudantes de direito que protestam, pessoas que se interessam pela época em que Getúlio Vargas foi presidente, né, e pessoas que se interessam pela Segunda Guerra. Então tem vários pontos aí de interesse. Vocês estão percebendo como rola? A Isa Artagão, fala Isa. Ariela Paixão, investigadora de polícia, é confrontada com uma revelação desconcertante de sua afilhada Mari, de apenas 7 anos. Realidade? Invenção? Fantasia infantil? Decidida a acreditar na menina... Aí ela parou aqui. Ariela inicia uma busca frenética por pistas antes que o perigo à espreita tome tudo tarde demais. Isa, eu daria uma dica aí de qual é a revelação desconcertante, tá? Porque revelação desconcertante é dessas palavras que não dizem nada. Pode ser, sei lá, ela foi abusada pelo pai, ou ela viu um assassinato, ou o coleguinha dela matou o irmão, sei lá. Né? Você precisa dar uma dica aqui de qual é o problema, tá? Da revelação desconcertante. Se você não quiser, mas se você já está dando na sinopse, eu acho que você já pode dizer qual é a revelação desconcertante, ou pelo menos dar uma dica dela. Né? A afilhada viu um assassinato, por exemplo. Muito bem, aí a investigadora tem que ver se é verdade ou não. Tá. O que dá? Tá bom. Você deu a protagonista, você deu um pouco do conflito, se ela acredita ou não, na afilhada, mas você não deu o local e a época, tá? Então tá indo em boa direção, mas tá faltando um pouco, dá uma afiada aí. A Sacerdotisa, a arte de lidar com a vida. Uma ficção contemporânea em que a protagonista, Laura, uma mulher comum, consegue solucionar os problemas humanos com um toque de razão e espiritualidade. Luciana, eu acho que seria mais... Não, você teria que explicar... solucionar problemas humanos está muito vago. Então, seria mais interessante você primeiro dizer qual o local e a época,
né? Tudo bem que você está dizendo ficção contemporânea, mas a ficção sua pode ser contemporânea, mas a gente não sabe se a história se passa na atualidade. Ai, meu Deus, que gata. E uma mulher comum consegue solucionar problemas, tudo bem, está indo numa boa direção, mas seria, sei lá, a protagonista consegue resolver o problema da fulana, do casamento encalacrado, ou não sei o quê. Você precisa dar uma dica aí de que problemas, o primeiro problema, a protagonista ajuda a resolver. E veja, não tem conflito aqui. Você precisa falar qual o conflito, qual o problema daí. Muito bem, se ela ajuda as pessoas, qual o problema? Né? Então, você tem que apresentar o problema que a protagonista enfrenta, tá? Nós estamos a Nabaldo. Durante a seca de 1932, foram construídos no Ceará 7 campos de concentração. Josué vive esta realidade. Uma história de atrocidades, preconceito estatal, dor, fome, morte e perda da dignidade humana. Bom, tá bom que você está localizando, você está dando o local e a data. E você está, inclusive, contextualizando. Não só está dizendo no Ceará em 32, mas você está dizendo 7 campos de concentração. Mas você não está explicando o Josué. Você não explica aí o campo de concentração para quê? E o Josué vive a realidade do campo de concentração. Como assim? Tá? Precisa explicar um pouquinho melhor, porque só de ler isso não dá para entender. Dá para entender que tem alguma porcaria. Campo de concentração não costuma ser nada bom, né? E dá para entender, pelo que você está dizendo, que o Josué provavelmente será preso nesse local. Mas não dá para entender qual é o lance. Por exemplo, você, né? Por acaso eu sei, né, que esses campos de concentração foram feitos para prender as pessoas que estavam fugindo da seca. Mas veja, você precisa dizer isso. Se você não diz, não está claro. Né? Vamos ser claros para vender. Em vez de dizer história de atrocidade, preconceito estatal, isso tudo é julgamento, tá? Perda da dignidade humana, isso são coisas abstratas. Seria mais interessante dizer: Josué é preso por estar fugindo da seca e fica sem ter o que comer e sem ter contato com a sua família, ou qualquer coisa assim. Você explicar de uma maneira específica o que é que acontece com o seu personagem. E, inclusive, o conflito. Ele tenta escapar por todos os meios, ou qualquer coisa assim. Tá? Tudo começou quando ela morreu. Richard Harris nunca a vira, mas estava sendo preso por ter assassinado Evelyn Rose. Tá inventando um negócio aí todo americano, tá? As câmeras mostravam um homem, Richard, sem álibi, poderá provar a sua inocência. Bom, pelo menos o conflito está dado, né? O fulano está sendo preso sem ter cometido um crime de assassinato. Faltou onde e quando, gente, derrapadas. Recapitulando, onde e quando... Quem é o personagem? E qual é o conflito? Só 3 coisas, gente. Gente, não é uma lista de 280, né? É só 3. Então, Gustavo, o conflito, quer dizer, você apresentou um problema, mas a gente não sabe o Richards, quem é, o que ele está fazendo... né? Não precisa um pouquinho mais de gancho aí. E o Gustavo Araújo está indignado que 200 caracteres é pouco demais, que isso? Mas a gente não está falando em caracteres, a gente falou um paragrafinho. Um parágrafo, cara. E nos negócios, né? Quando o empreendedor, sabe essas coisas como é que chama? De empresas unicórnio, como é que chama aquelas empresas que recebe grana? Oh, meu Deus, como é que chama? Startup. Quando a startup, você tem uma startup e você quer receber
uma grana da galera, dos investidores, você tem que chegar no investidor e falar, a gente chama de pitch de 5 minutos. Você tem 5 minutos para apresentar toda a sua empresa e convencer as pessoas por que elas vão botar o dinheiro na sua empresa, em 5 minutos. Então, assim, e falando na frente de um monte de gente que você não conhece. Aqui você só precisa escrever um parágrafo. Vamos lá. Vamos lá. O Lauzimar Zimmermann. Eugênio era um sargento do exército que viveu momentos conturbados da história do Brasil. Seu pai, também sargento, era filho de escravos, um especialista em cavalos e um verdadeiro batalhador. A modernidade lhe retirou os empregos, ser sargento foi a única forma que lhe restou para ganhar o seu sustento. Eugênio seguiu a carreira por aptidão, teve uma vida mais facilitada, participam da Revolta dos Sargentos de 1915, da Revolução Gaúcha de 23, da Revolução de 1930 e da Segunda Guerra Mundial. Tá ficando comprido, hein? A necessidade de matar foi o maior dilema da vida de ambos. Somente suas mulheres poderiam fazê-lo suportar as agruras dos conflitos. Olha, não está claro qual é o conflito. Quer dizer, o conflito é que ele se... Primeiro você está dando 2 protagonistas, então são 2 épocas diferentes, né? Então está um pouquinho confuso aí, quem é o fio condutor da sua história. Mas tudo bem, pode ser um ou outro. Então, o Eugênio se tornou sargento, participou de revolta, e o problema é que ele precisa matar, é isso? Quer dizer, em geral, quem segue a vida militar e ainda participa de revolta... já lidou com isso, né? Não está muito claro qual é o conflito do personagem. Assim, a época está dada, muito bem. O personagem, a gente entende o que ele faz da vida, mas a gente não entende o conflito. O problema que ele precisa enfrentar. Ele precisar matar ou não é um conflito estranho para alguém que escolheu a carreira militar. A não ser que ele esteja dentro da guerra, obviamente. No meio do tiroteio. Sim. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria. Eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção. E eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.